Vamos ser honestos. Let's be honest. Essa bull run tá parecendo um pouco estranha, né? O mercado cripto deveria seguir um ritmo limpo de 4 anos, com o clássico estouro de hype seguido de quedas. Em vez disso, temos ETFs à vista e entidades corporativas sugando a oferta antes dos investidores de varejo. Meme coins disparando antes das blue chips e a maior economia do mundo formando uma reserva estratégica de Bitcoin. Isso tudo torna mais difícil entender exatamente em que ponto estamos desse ciclo de mercado. E é por isso que nesse vídeo vamos destrinchar o ciclo clássico, examinar por que esse ciclo parece um pouco diferente, revelar quem tende a sair ganhando e sim, vamos discutir se o usual ritmo de 4 anos simplesmente desapareceu. Eu sou Vinícius e aqui a gente transforma números, dados e tecnologia em informação clara e útil. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal. Antes de começarmos, um aviso rápido. Eu não sou consultor financeiro e isso não é um aconselhamento financeiro. Estamos apenas compartilhando informações para fins educacionais e de entretenimento. Então, sempre faça sua própria pesquisa antes de investir. Agora, para começar, vale a pena fazer uma rápida revisão do conceito de ciclo clássico de 4 anos. Então, o coração do Bitcoin é o halving, um corte de fornecimento codificado que ocorre a cada 210 mil blocos. Os 4 eventos até agora, em 2012, 16, 20 e 24, cortaram pela metade a emissão de BTC e, ao fazer isso, reduziram o fluxo constante de moedas entrando no mercado aberto. A oferta encolhe da noite para o dia, enquanto a demanda gradualmente aumenta em paralelo. Como muitos analistas e investidores acreditam, esse desequilíbrio é a faísca que acende o grande movimento de alta no ciclo típico. A pressão de venda reduzida pela nova oferta permite que o preço suba gradualmente e o céu é o limite. A teoria afirma que, à medida que o mercado percebe que um novo regime de escassez está em vigor, ocorre uma reação reflexiva. Um gráfico em alta atrai manchetes. Manchetes atraem capital novo e o ciclo de feedback circular empurra os preços para cima em um ritmo crescente. O desempenho histórico reforça essa força. Do halving ao pico do ciclo, após cada um dos 3 primeiros halvings, o Bitcoin subiu cerca de 95 vezes, 30 vezes e 8 vezes, respectivamente. Uma média impressionante que cimenta a lenda do número só sobe. Durante esse período, a euforia do público infla métricas de valorização como MVRV e Score. Essa é uma métrica on-chain usada para identificar se o BTC está sobre ou subvalorizado em relação ao seu valor justo. Uma leitura acima de 7 acompanhou todos os topos importantes até hoje. Embora em meados de 2025 o indicador ainda esteja abaixo da zona de perigo. Mas, tipicamente, o momentum ultrapassa os fundamentos, levando ao clímax curto e espetacular de um topo explosivo. A lucratividade dos mineradores dispara. Holders de longo prazo transferem bilhões em moedas dormentes para exchanges e as taxas de alavancagem atingem níveis absurdos pouco antes da liquidez evaporar. Quando os compradores somem, o preço colapsa em poucas semanas, marcando o auge do ciclo. A ressaca do ciclo clássico de 4 anos é algo que ouso dizer todos nós conhecemos. Quedas de 70% a 90% em geral que eliminam os excessos. A taxa de hash então estagna, e os céticos reaparecem para declarar o Bitcoin morto pela enésima vez. A capitalização realizada on-chain se comprime enquanto ocorre a capitulação. Fora da cadeia, isso frequentemente coincide com o aperto das condições monetárias, ampliando a dor. O mercado então anda de lado até começarmos a nos aproximar do próximo halving, quando um rally começa em antecipação ao reinício do compasso. 4 forças interligadas: matemática da emissão, economia dos mineradores, psicologia reflexiva e liquidez macro mantiveram esse metrônomo regular por mais de uma década. No entanto, como sugerimos na introdução, esse ciclo parece estar se afastando um pouco desse roteiro. Antes de discutirmos como e por que isso está acontecendo, dê um like aqui nesse vídeo se você estiver gostando e não se esqueça de se inscrever também. E ative o sino de notificações para que o YouTube te notifique a próxima vez que eu lançar um vídeo novo. Agora, a primeira e mais óbvia diferença em relação à bull run anterior é a origem da demanda por Bitcoin.
No passado, traders de varejo e alguns fundos criptonativos impulsionavam o movimento de alta. Desta vez, duas classes de compradores com bolsos profundos estão absorvendo quase todas as moedas automaticamente. ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos, lançados há cerca de 18 meses, já custodiam cerca de 135 bilhões de dólares em BTC. E mais, de acordo com um relatório conjunto da Glassnode com a Avenia Group, a maioria dessas posições são mandatos long only sem hedge, e não trades rápidos de dinheiro esperto. Para contextualizar um pouco, o maior ETF de Bitcoin à vista, o BlackRock iShares Bitcoin Trust, atualmente detém cerca de 692 mil BTCs, o que equivale a cerca de 3,3% dos 21 milhões de Bitcoin que um dia existirão. Logo atrás dos ETFs vêm os caixas corporativos. A queridinha do setor de tecnologia cripto, a empresa Strategy, virou um aspirador de Bitcoin com o estoque atual de 592.345 BTC, ou cerca de 64 bilhões de dólares no momento em que esse vídeo está sendo gravado. E as chances são de que esse número seja ainda maior quando você estiver assistindo. E talvez você tenha notado que a Strategy deu início a uma tendência, com muitas outras empresas adotando a abordagem de tesouraria em Bitcoin. No total, 126 empresas de capital aberto agora controlam pouco menos de 4% do suprimento de Bitcoin, somando cerca de 89 bilhões de dólares. Isso faz dos caixas corporativos o segundo maior destino estrutural das moedas depois dos ETFs, um papel que antes era ocupado pelos mineradores, mas na direção oposta, ao adicionar oferta. E essa migração implacável para o armazenamento frio coincidiu com um ambiente que, paradoxalmente, parece um pouco sedado. A volatilidade realizada em janela de 3 meses está abaixo de 50%, notavelmente baixa para um mercado de alta e bem abaixo dos 80% a 100% que vimos em 2017 e 2021. A Glassnode atribuiu essa calma a uma composição institucional mais pesada e a períodos de holding mais longos que suavizam os efeitos reflexivos. Até mesmo liquidações rápidas provocadas por notícias têm tido dificuldade em empurrar o BTC para fora da faixa de 100 a 110 mil recentemente. Enquanto a oferta de Bitcoin se contrai no topo, a atividade está explodindo nos níveis inferiores do ecossistema cripto. Roll-ups de segunda camada da Ethereum, como a Base, agora processam consistentemente cerca de 11 vezes mais transações por segundo do que a própria Ethereum. UX aprimorada, camadas modulares de disponibilidade de dados, carteiras com abstração de contas e bridges com taxas quase nulas significam que os novatos podem interagir sem nem tocar nas taxas de gas da Layer 1. Uma dinâmica que simplesmente não existia nos ciclos anteriores. O espírito do varejo também mudou. Em ciclos anteriores, uma vez que o Bitcoin atingia o topo, as principais altcoins faziam sua grande alta, que então era seguida por uma mania de altcoins à medida que os traders de cripto buscavam projetos cada vez mais distantes da utilidade real do cripto. Em 2024 e 2025, no entanto, as memecoins anteciparam as majors em Solana. 54% do volume das DEX em maio veio dos pares com memecoin. Em fevereiro, esse número ultrapassou 70%, algo historicamente sem precedentes. Essa inversão, o extremo da especulação ocorrendo antes de qualquer momento das blue chips, sugere que a ponta especulativa do mercado está se comportando de forma bem diferente dessa vez. Seja qual for o motivo, não dá para negar que a mania das memecoins tem sido uma característica central do último ano. E por fim, o pano de fundo político parece menos binário do que a repressão severa pós-2021. Os Estados Unidos acabaram de aprovar um projeto de lei federal sobre stablecoins no Senado, um marco que nos aproxima de um caminho regulado para tokens lastreados em dólar. A SEC ProCrypto, por sua vez, tem arquivado casos cripto à esquerda, à direita e ao centro. Parece que a maioria das operações cripto nos Estados Unidos agora tem um sinal verde claro, em comparação com os ciclos anteriores, que eram marcados por um constante estado de pavor existencial. Somado aos acenos pró-cripto da administração Trump e a implementação do MiCA na Europa, a regulação está se tornando um mapa claro de sinais verdes e vermelhos, certamente pendendo a favor da indústria como um todo,
em vez do velho botão liga e desliga que deixava o setor constantemente questionando seu destino. Juntando tudo, a estranheza de 2025 é estrutural. A oferta está presa em cofres de ETFs e tesourarias corporativas. A atividade de trading migrou para redes mais baratas. A especulação do varejo se reorganizou em torno de memes. A volatilidade está estranhamente baixa e o livro de regras está sendo reescrito em tempo real. A antiga parede de passos de 4 anos ainda ecoa ao fundo, mas os dançarinos mudaram. O ritmo é mais lento e o salão de dança ficou maior. Felizmente, ainda dá para ganhar muito dinheiro nessas condições de mercado. E tem uma forma simples de ficar sempre um passo à frente. Aqui no meu canal eu trago análises atualizadas, didáticas e com base em dados reais. Tudo para te ajudar a investir com mais consciência e clareza. Então não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like aqui no vídeo. Mas como isso tudo surgiu agora? Por que essa parede institucional de dinheiro apareceu? Bem, claro, a bull run institucional começou quando os debates sobre os ETFs de Bitcoin à vista ficaram sérios na primeira metade de 2023. Apesar das rejeições anteriores, logo ficou claro que os grandes jogadores queriam uma fatia da ação cripto dessa vez, e os ETFs à vista seriam a porta de entrada. Os preços dispararam à medida que as chances de aprovação dos ETFs aumentavam. E como era de se esperar, os ETFs de Bitcoin à vista foram aprovados e posteriormente lançados em janeiro de 2024. Vale lembrar que a temporização desse rally ainda estava bastante alinhada com o ciclo tradicional de 4 anos. As ofertas inundaram os ETFs à vista e o preço do BTC subiu 70% nas semanas seguintes ao lançamento, formando um topo local em março daquele ano. Em setembro de 2024, o Bitcoin começou sua segunda pernada de alta nesse ciclo, quando a política monetária dos Estados Unidos afrouxou e o Federal Reserve fez o primeiro dos 3 cortes consecutivos na taxa de juros. O comentário mensal da Grayscale observou que, na mesma semana daquele primeiro corte, o índice de setores cripto da Grayscale FTSE registrou seu maior retorno desde março, sinalizando que os dólares mais baratos já estavam se espalhando pela curva de risco, quando o Fed formalmente desacelerou o aperto quantitativo em março de 2025, reduzindo os resgates de treasuries para 5 bilhões de dólares por mês. Investidores e traders interpretaram o gesto como um sinal verde para ainda mais risco. E claro, esses ventos favoráveis de liquidez encontraram um vento político adicional quando o presidente Donald Trump venceu a eleição presidencial alguns meses antes. Os mercados, particularmente o cripto, tiveram uma grande alta após a confirmação da vitória do presidente pró-cripto em novembro do ano passado, culminando em uma nova máxima histórica. Trump, então, assinou uma ordem executiva revogando diversas prioridades regulatórias da era Biden e instituiu o grupo de trabalho presidencial sobre ativos digitais. Pela primeira vez, as agências dos Estados Unidos foram orientadas a incentivar, e não reprimir, a inovação cripto. 2 meses depois, a administração cruzou um Rubicon simbólico. Uma ordem executiva emitida em março deste ano criou uma reserva estratégica de Bitcoin dentro do Tesouro e exigiu que todo o BTC confiscado fosse transferido para lá e, abre aspas, não fosse vendido. As estimativas colocam o estoque inicial em cerca de 104 mil BTCs, já que analistas esperam um retorno de 94 mil BTCs da Bitfinex. De qualquer forma, isso remove instantaneamente outro pedaço da oferta em circulação e sinaliza ao mundo que Washington agora trata o Bitcoin como ouro digital. O Congresso está agora prestes a fornecer a última peça do quebra-cabeça com o Genius Act. A exigência de lastro 1 para 1 do projeto daria aos emissores de stablecoins uma autorização federal clara e, tão importante quanto, diria exatamente aos bancos tradicionais como participar. Juntando tudo, ETFs de Bitcoin à vista, tesourarias corporativas em BTC, algum alívio na política monetária, uma onda desregulatória vindo da Casa Branca e a criação de uma reserva soberana de Bitcoin pelos Estados Unidos esticaram o ritmo habitual do mercado em algo mais amplo. Mais do que isso, todos esses fatores tornaram esse ciclo muito mais centrado no Bitcoin. Embora tenham havido oportunidades de grandes ganhos no espaço das altcoins, enquanto o Bitcoin subia rumo aos 6 dígitos, o mercado de altcoins parece bem diferente de 2017 ou 2021.
Como já notamos anteriormente, as meme coins agora são uma característica central das negociações de altcoins. As meme coins têm respondido consistentemente pela maior parte do volume das DEX em Solana desde o segundo trimestre de 2024. Uma inversão dos ciclos passados, onde o excesso especulativo normalmente chegava apenas depois que o Bitcoin atingia seu topo. Se estivermos realmente em um ciclo centrado no Bitcoin, impulsionado por instituições, enquanto as altcoins ficam para trás, você pode estar se perguntando: onde está o varejo em meio a tudo isso? Agora você não precisa que a gente diga que as altcoins estão se comportando de forma bem diferente em relação aos ciclos anteriores. Mas isso nos leva à pergunta: o ciclo típico de 4 anos morreu? Desde o primeiro halving do Bitcoin em 2012, os investidores trataram o compasso de 4 anos como uma espécie de evangelho. Choque de oferta, alta reflexiva, colapso e depois recuperação. No entanto, as evidências que se acumulam entre 2024 e 2025 são desconfortáveis para esse roteiro tão certinho. A volatilidade foi esmagada. As correções do Bitcoin são superficiais, mas estranhamente prolongadas. E o preço passou meses oscilando sem uma expansão clara para cima ou para baixo. Em outras partes do mercado cripto, as altcoins também não têm apresentado os movimentos explosivos típicos aos quais estávamos acostumados. Em vez disso, parece que estamos lidando constantemente com picos isolados aqui e ali, seguidos por uma sangria lenta, já que os preços não conseguem sustentar várias pernadas de altas consecutivas. As correções do Bitcoin nesse ciclo atingiram no máximo 30%, em vez das quedas rotineiras de 50% a 70% dos ciclos anteriores. Isso é o suficiente para fazer os fracos desistirem, mas muito leve para redefinir avaliações em uma única queda vertical. Então, o que mudou? Bem, os movimentos violentos de mercado do ciclo anterior foram suavizados pelos leviatãs do DCA. Emissores de ETFs de Bitcoin à vista nos Estados Unidos continuam absorvendo o BTC, aparentemente alheios aos picos de preço. Tesourarias corporativas como a Strategy colocam ofertas previsíveis, e o próprio Tesouro dos Estados Unidos deverá trancar um estoque estimado de 104 mil BTCs. Tudo isso suaviza a volatilidade do mercado. Na verdade, como resultado desses fatores, o CIO da Bitwise, Matt Hogan, argumenta que agora são os catalisadores macroeconômicos, e não mais os choques de ofertas do halving, que definem o ritmo. E ele diz: o ciclo tradicional de 4 anos acabou. No mundo dos mineradores de cripto, antes os vendedores involuntários que pontuavam cada ciclo, as coisas também estão menos binárias. Com mesas de hash sofisticadas, eles agora vendem antecipadamente suas taxas de hash em mercados futuros, transformando o halving de um penhasco em um degrau gerenciável. Pesquisas da Glassnode mostram que os saldos dos mineradores diminuíram apenas marginalmente desde o corte da recompensa em abril. Um contraste gritante com as ondas de capitulação que seguiram os halvings anteriores. Até mesmo os cantos mais arriscados do mercado estão se desconectando do ciclo. A mania das meme coins sugere que a especulação do varejo agora é menos motivada por tecnologia ou dominância do Bitcoin e mais por carteiras de baixo atrito, viralização nas redes sociais ou apenas algumas panelinhas que lançam tokens Shillers em 2 segundos numa launchpad de meme coins. Claro, nada disso prova que o compasso morreu, apenas que o ritmo mudou. ETFs não podem absorver moedas para sempre. Mineradores ainda enfrentam aumento de custos energéticos, e a ação de preço reflexiva ainda pode se acender quando as condições certas forem atendidas. No entanto, se o ciclo antes imitava um metrônomo consistente, talvez agora se pareça mais com o jazz. Motivos familiares, mas com pausas inesperadas e crescendos que chegam no seu próprio tempo. Investidores cripto que continuam a seguir a partitura antiga correm o risco de perder completamente a melodia. Ciclo de 4 anos ou não, o Bitcoin está roubando a cena, dominando o ciclo e se consolidando como ativo cripto aceito institucionalmente. Mas então, como devemos abordar o mercado de altcoins em um ciclo institucionalmente impulsionado? Não temos ilusões aqui. Acreditamos que haverá novas temporadas de meme coins no futuro. A tentação de buscar aquele retorno de 100 vezes nunca vai sair da cabeça dos traders cripto de varejo.
No entanto, no contexto de um ciclo institucionalmente guiado, outros setores têm a chance de se beneficiar. Diante desse cenário, um setor de altcoins em particular se destaca: os ativos do mundo real, ou RWA, e a tokenização de ativos. Eles correram do conceito experimental ao protagonismo. Blockchains públicas agora hospedam cerca de 24 bilhões de dólares em treasuries tokenizados, crédito e commodities, o dobro do ano anterior. E a curva continua subindo. O fundo Build da BlackRock sozinho administra 2,9 bilhões de dólares e agora pode ser usado como colateral em grandes plataformas cripto, prova de que os trilhos de Wall Street e os canos do DeFi finalmente estão se conectando. Paralelamente, emissores de stablecoins já precisam de mais de 200 bilhões de dólares em T-bills para lastrear seus tokens. Ou seja, qualquer aumento no fornecimento de stablecoins se traduz em quase a mesma quantia de demanda por títulos do tesouro. Dados concretos também sustentam essa narrativa. O CoinGecko calcula que o setor de treasuries tokenizados cresceu 545% desde o início de 2024, superando todos os outros verticais de RWA. Projetos que canalizam rendimento real de dívida soberana, fundos de mercado monetário ou imóveis com compartilhamento de receita para forma de token parecem estar prontos para absorver a maior parte de capital institucional que possa se aventurar além da curva de risco, afastando-se do Bitcoin. Ainda assim, apenas rendimento não será suficiente. Se o mercado cripto realmente chegou como uma classe de ativos, os projetos também devem demonstrar uso real de produto e alguma geração de fluxo de caixa lucrativo. A Blue Chip de DeFi, Aave, atingiu esse patamar gerando 85 bilhões de dólares em receita anualizada do protocolo e cobrando quase 600 milhões de dólares em taxas anuais em seus mercados monetários. Esses números dão aos alocadores algo mais substancial do que TVL potencial para avaliar, e ilustram por que investidores experientes estão cada vez mais atingindo receitas auditadas e não apenas PDFs de tokenomics. O problema aqui, no entanto, é a saturação. O mercado cripto hoje tem milhões de tokens, enquanto cronogramas pesados de desbloqueio e liquidez fragmentada continuam dificultando a entrada de novos participantes. Muitos analistas acreditam que o capital está se concentrando em vencedores seletivos com encaixe real de produto, mercado e usuários ativos, enquanto moedas baseadas apenas em narrativa estão sendo rapidamente eliminadas. Tendo isso em mente, em um mundo de tickers infinitos, perder o cavalo certo porque você se arriscou demais na curva de risco se torna um perigo cada vez maior. É por isso que a maioria dos investidores opta por manter o BTC como âncora de seu portfólio. As ofertas de investidores institucionais, tesourarias corporativas e até mesmo potencialmente uma nova compra da reserva estratégica dos Estados Unidos, todas se concentram no Bitcoin. Altcoins podem oferecer retornos maiores que o Bitcoin, mas é melhor você ter um bom motivo para optar por algo que não tenha esse suporte estrutural. Agora que já estabelecemos que dessa vez as coisas parecem um pouco diferentes do ciclo típico de 4 anos, ainda assim evitamos dizer aquelas palavras perigosas. Desta vez é diferente. Então, se estamos nos momentos finais de um ciclo de 4 anos, antes que o mercado de baixa se inicie, espera-se que o topo do Bitcoin ocorra entre o terceiro trimestre desse ano e o primeiro trimestre de 2026. Mas até onde podemos subir nesse topo de ciclo? No momento em que esse vídeo foi feito, o valor total de mercado das criptomoedas está em 3,2 trilhões de dólares, com o Bitcoin respondendo por cerca de 65% desse valor e as stablecoins por mais 8%. Se os próximos meses puderem adicionar mais alguns trilhões, ou vários, isso dependerá das mesmas forças que levaram o Bitcoin ao território dos 6 dígitos. Uma base de investidores institucionais consistentes, uma Casa Branca voltada para a desregulamentação e, em geral, uma política monetária mais branda. Se a demanda por stablecoins continuar crescendo enquanto esses fatores mantiverem seu impulso positivo sobre os preços cripto, o valor total do mercado cripto poderá chegar a 5 trilhões de dólares ou até mais. Ainda seria uma expansão de 55% a partir daqui. E isso estaria mais ou menos em linha com analistas do JP Morgan que veem o Bitcoin alcançando 150 mil dólares esse ano. No entanto, há analistas ainda mais otimistas, como os da Standard Chartered, que acreditam que o Bitcoin chegará a 200 mil dólares.
um aumento de quase 100% em relação aos preços atuais. Independentemente do caminho que o mercado tomar, um aviso permanece. Tentar acertar o topo com precisão é tentador, mas acaba saindo caro com muito mais frequência do que se imagina. Ter um ciclo de 4 anos em mente pode ser útil, mas é importante notar que o jogo realmente mudou. Manter o Bitcoin como a âncora do portfólio continua sendo o princípio central para navegar por esses mercados cripto em constante evolução, ainda mais nesse ciclo centrado no Bitcoin. Portanto, deixar algumas altcoins promissoras andarem no banco do passageiro e tratar todo o resto mais distante da curva de risco como um bilhete de loteria ainda é uma forma confiável de aproveitar a jornada. Caso o mercado realmente suba rumo aos 5 trilhões ou mais, e de sobreviver caso ele estacione antes disso. Agora, se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso mais recente vídeo bem aqui. E se ainda não está inscrito no canal, você pode fazer isso clicando bem aqui. Eu sou Vinícius, muito obrigado por assistir, e os números dizem mais do que parece.